Graça e paz, bom dia. Quero agradecer sua presença aqui. Eu sou a Bispa Kelly da Templo Church. Eu estou aqui para ministrar a primeira lição dos primeiros passos, que são os seus primeiros passinhos aí na sua vida com Cristo. E nós vamos começar a falar sobre sim, eu fui salvo por Jesus. Você sabia que você foi salvo por Jesus? Então eu estou aqui com a minha lição. Eu vou deixar um PDF para você aqui mesmo no app da igreja e você vai baixar para você acompanhar comigo, tá bom? Eu vou ler aqui o que está na apostila. Você conhece a Jesus? Jesus Cristo é aquele que morreu por nós, demonstrando tão grande amor, se entregando em uma cruz para pagar os nossos pecados. Essa é a nossa primeira lição. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que a palavra de Deus nos diz. E na apostila diz assim, fala sobre a maior entrega de amor que alguém poderia receber. Deus enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. E João 1,12, existe uma maneira de nos tornarmos filhos de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, para que você comece a ter o hábito. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer como que nós conseguimos alcançar isso. Diz assim, olha: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso é incrível, porque você deu o poder, você tem agora o direito de se tornar filho de Deus. Então o que você pode fazer agora? Se colocar debaixo dessa palavra. Queridos, ter o poder, ter o direito não significa que eu estou me sentindo assim. Mas você hoje pode começar a se sentir parte do grande plano de ser filho de Deus. Você tem esse direito, é seu. Tem uma pergunta aqui. Lendo esse texto da Bíblia, que eu inclusive já dei aqui a resposta, de que maneira podemos nos tornar filhos de Deus? A todos quanto o receberam. Se você crê em Jesus e você recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você pode ter esperança viva de que você está salvo no Senhor. Amém? Você é filho de Deus. Na apostila diz assim, ó: algo maravilhoso acontece quando recebemos a Jesus como o nosso Salvador e Senhor. Nos tornamos filhos de Deus. Existe uma promessa que recebemos com essa decisão. Quando você decide viver, quando você decide romper, quando você decide aceitar, quando você decide entender isso, você pode se tornar um filho de Deus. Você tem esse direito. Segundo aos Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É isso que o Senhor está nos dizendo. Talvez você chegou aqui nesse vídeo e você está um pouco perdido, dizendo: você não sabe o que eu cometi, os pecados que eu já fiz. Mas eu quero dizer para você, se você está em Cristo, se você foi encontrado no Senhor, tudo se fez novo. O Senhor, ele tem uma vida nova para você. E aí a apostila ela complementa com um texto muito bacana que diz assim: o amor de Deus é tão grande que ele sabia que no nosso passado e o que cometemos poderia nos impedir de viver a promessa por causa da culpa. Isso mesmo, ele sabia, e por isso que ele nos deixou essa palavra, que tudo se fez novo. E o nome que damos a essa decisão de tudo se fazer novo é nascer de novo. Nascer de novo é uma das maiores experiências que uma pessoa pode ter, pois ela nos liga novamente a Deus. Se você está em Cristo, tudo se fez novo. Então isso é extremamente importante. Você tem que tomar posse dessa palavra. Talvez até hoje você viveu por sentimentos e por coisas que você ouviu dizer. Mas hoje eu quero te convidar a você viver por uma decisão de fé. E aí João 3, no versículo 3, 4, 5 e 6... o Senhor nos fala de uma maneira tão incrível e poderosa. Ele diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso significa que se você nasceu de novo, você pode ver o reino de Deus. Você pode ter uma visão que Deus tem para a tua vida. E não apenas uma visão do passado, uma visão dos teus problemas, uma visão das tuas dificuldades, mas você pode ver agora, ter uma ótica do reino de Deus para a tua vida. E ele continua dizendo assim, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que o Senhor nos diz? Nós precisamos nascer da palavra, queridos. Da água, que é a palavra, ela que vai nos limpar. Então agora que você é um recém-convertido, nasceu de novo, você precisa compreender que nós temos princípios a seguir. Sabe, aquele comportamento que você vivia não cabe mais para você. Hoje ele te convida a você viver uma vida no Espírito, não mais na carne. Não mais desejando coisas que a tua carne desejava, sabe? Como vícios, como o passado, sabe? Beber, fumar, adulterar. Deus, ele tem para você uma nova sede. E é por isso que ele fala que você precisa agora nascer do Espírito. E se você nasceu de novo, você teve essa experiência com o Senhor. Então você pode viver nessa nova vida. Aqui a apostila continua dizendo assim, ó. É óbvio que Jesus não está falando de um nascimento físico, novamente, de reencarnação. Mas ele está falando de um novo desejo, de uma transformação espiritual. E que isso ele nos ensina como devemos fazer através do arrependimento. Como chegar então nessa nova vida? Atos 2, 38 e 39, ele nos explica. Ele diz, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quanto o Senhor os chamar. Então essa novidade de vida não é só para nós, é para os nossos filhos, para aqueles que inclusive estão longe. Deus tem um desejo de resgatar não somente você, mas toda a sua família. Queridos, isso é lindo. Existe um passo a passo para vivermos nessa nova vida. Agora, como uma nova criatura, como filhos de Deus, devemos entender os princípios dessa decisão que nós fizemos para a eternidade. E aí, 1 Pedro, que é um livro, uma cartinha lá no final da Bíblia, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim, olha como o Senhor vai nos ensinar a viver essa nova vida. Deixando toda a malícia, todo o engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Porque o que nós fazemos? Nós aceitamos Jesus, estamos indo agora na igreja, mas nós queremos trazer aquela bagagem do passado. Mas o Senhor está nos convidando a deixar aquela bagagem, sabe? Abandonar a malícia, o engano que fazia com que você se sentisse incapaz, o engano que fazia você se sentir inferior, sabe? Coisas que você não agregavam mais na tua vida, o Senhor está falando, deixa pra lá. As murmurações também, abandona esse hábito, abandona essas coisas. E ele continua, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Hoje eu estava ministrando uma pessoa e eu dizia exatamente isso. Um bebezinho, ele mama 8 mamadeiras por dia, 6 mamadeiras por dia. Então toda hora ele está lembrando que ele precisa se alimentar. E o Senhor está nos convidando a beber o leite racional, que é exatamente os princípios básicos que só a palavra de Deus pode nos oferecer. Então eu preciso lembrar várias vezes por dia dessa necessidade de eu me alimentar. Eu preciso me lembrar várias vezes por dia que eu tenho um desejo de receber um leite genuíno. Sabe, coisas básicas, mas que vão me fortalecer para uma nova vida. E aí ele continua, e ele dizendo assim, não falsificado, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno. Se você já provou que o Senhor é bom e você está aqui, é porque você já teve uma experiência com Deus. Então agora comece a viver um novo comportamento. É isso que o Pai nos convida. O Pai nos convida a viver um novo comportamento. E essa salvação que Deus nos deu, eu quero falar um pouquinho sobre isso que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Queridos, a salvação o Senhor nos deu de graça. Ele nos ofereceu gratuitamente. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Isso dependeu completamente de Jesus. Mas Ele está dizendo que eu fui salvo para eu andar naquilo que eu nasci para ser, para as boas obras. Você nasceu para as boas obras. Você não nasceu para o pecado, você não nasceu para o adultério, para a prostituição, você não nasceu para os vícios, você não nasceu para a fofoca, você nasceu para as boas obras. Isso é maravilhoso, queridos, quando nós entendemos o nosso verdadeiro valor. E o Senhor continua aqui fazendo uma pergunta para mim e para você. Aqui na apostila tem uma pergunta. Fomos salvos pela graça, ou seja, não merecíamos. Mas por meio do que podemos receber esse presente maravilhoso que é a salvação? Segundo esse versículo, a palavra nos diz. Você pode escrever aí na sua apostila. Por meio da fé. Você precisa acreditar que Jesus já te salvou. A fé nos faz receber este tão lindo presente. E agora somos salvos, devemos andar em boas obras, que a Bíblia nos diz que Deus preparou para que andássemos nelas. Foi necessário que Jesus morresse, pois estávamos debaixo de uma sentença de morte, mas Jesus veio nos dar uma vida. Olha o que Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo? O salário do pecado é um merecimento. Você merecia aquilo. Você receberia aquilo que era de teu direito. Mas o Senhor veio e fez algo, um dom gratuito. Ele nos deu algo gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem que pecasse merecia então morrer. Mas agora Jesus nos liberta desta maldição. E ele nos traz para perto. E ele explica isso em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Com a sua palavra maravilhosa ele diz: sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A justificação, queridos, é o Senhor nos tornar zero bala. Não é só um perdão. É o Senhor te fazer novo novamente como era o plano. Você entende? Ele te justifica, ele te deixa justo, ele te alega, você não deve mais nada. E isso ele fez gratuitamente, isso você pode receber pela fé. Para que você possa voltar a viver aquilo que você foi nascido, para as boas obras. Isso é maravilhoso. Você volta para o seu plano original, para a sua verdade, a verdade da eternidade em Cristo, em você. E para encerrar, eu quero ler um versículo aqui, que é lindo. Lucas 10, versículo 20, que está aí na sua apostila, você pode também acompanhar. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos livros do céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre por isso, você é salvo. Sim, eu fui salva por Jesus. E você? E na sua apostila tem aí algumas anotações que você pode fazer dessa palavra que o Senhor trouxe para o teu coração. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Sim, eu fui salvo por Jesus. Deus abençoe.